O Gente.com está começando e hoje eu converso com o responsável pela primeira cervejaria escola do Brasil. Ele é químico industrial, se especializou na área em cursos fora do país, ama a história da cerveja. Nós vamos falar sobre a paixão dos brasileiros pela bebida, o interesse pelas cervejas artesanais, o resgate da tradição de se fazer cerveja em casa. Eu converso com Samuel Cavalcante, esse pernambucano simpático que veio para Curitiba há uns 20 anos e inventou uma cerveja que até o nome é engraçado. Então a gente começa por ela. De onde você tirou esse bode brown? Vem lá de Pernambuco? Veio de Tem Pernambuco. a ver com Pernambuco? Tem a ver com as minhas origens. Realmente, há mais de 200 anos, a minha família já criava bode no sertão de Pernambuco, parte da minha mãe. E num determinado momento eu liguei para minha avó porque eu queria dar o nome da minha cerveja e queria ter um nome holandês, um nome que refletisse a colonização holandesa em Pernambuco e tal. E no final a minha avó falou assim, olha meu filho, se você buscar esse negócio de holandês vai virar pó. Não sei não, você não tem holandês no nome não, viu? E eu disse, mas vovó, eu preciso dar um jeito de dar o meu nome da minha cerveja aqui. E ela, eu acho que você tem que engarrafar o bode. Eu falei, mas o bode, bode expiatório, bode de tudo, bode capeta, bode não sei o quê, bode... E ele disse, meu filho, a sua família inteira deve aos bodes. Aí seus avós vendiam até couro de bode para Jaraguá do Sul, aí na região dos alemães. E aí, no momento que a gente desligou a conversa, estava tocando aquela música do James Brown, né, a Feel Good e tal, aí, aí meu irmão perguntou, e aí, o que a vovó falou? Você tem que engarrafar o bode, tem que ser bode. Esse daí, ó, bode Brown, aí começou o bode Brown e... Já no mesmo instante eu falei para minha mãe disse, mas meu filho, o que é que sua avó disse aí para fazer bode? Mas vai usar o bode, mas bode, meu filho, nós somos tudo um cristão, o que é isso de bode? Mas pô, a vovó manda botar o bode e a minha mãe vai tirar o bode, bota o bode aí e o bode ficou. Virou bode Brown. E virou uma grande cerveja. E hoje... Samuel, então você é um apaixonado por esse assunto, né? Você já rodou o mundo aí pesquisando, estudando. Você gosta também da história da cerveja, né? Isso que é muito curioso. Eu entendo como cerveja, ela é um alimento, né? Ela nasce no campo, a cevada, o trigo não pode ser diferente que nasce no Japão, que nasce na África do Sul, no Brasil, na Alemanha, na Bélgica, no Canadá, nos Estados Unidos, tantos lugares que pode se nascer o cereal. Então, por ser um cereal, por ser a extensão do agricultor, é comida. E, obviamente, ela tornou a cerveja, tornou os homens oniscientes, onipresente, e de modo que ela está em todos os lugares. Então, a gente entende que as tradições germânica, belga, inglesa, japonesa, deve ser preservada, deve ser guardada a sete chaves. Eu sou pernambucano, gosto de um feijão verde, uma carne de sol, farinha, pimenta e também gosto muito de cerveja. E de modo que eu respeito minhas tradições nordestinas e também respeito as tradições de outras culturas, mas a cerveja por si só, ela é algo que transcende a questão países, né? Então é comum a gente ver a escola germânica, a escola belga, a escola... Eu acredito que existe cerveja. E aí esse é o motivo pelo qual comecei a estudar sobre cerveja. Estudar e ensinar, né? Também. E aí comecei a perceber que a cerveja está acima de todas as coisas do ponto de vista de gastronomia. E a cerveja como vinho, como pão, como as carnes defumadas, as carnes fermentadas. Então você tem a história dos fermentados na origem dos nossos povos. Mais de 15 mil anos a gente come pão fermentado, a gente come carne fermentada, o leite fermentado, a uva fermentada, a cevada fermentada, de modo que o fermento está presente nas nossas culturas há mais de 10 mil anos. Aí começou a surgir esse conceito bode brown. Não, e ele não está falando de qualquer cerveja, não. Ele está falando daquela cerveja artesanal, que é feita com maior cuidado, em que cada etapa é muito pensado, trabalhado. Então, vamos lá. É essa que você está defendendo, porque nós somos os campeões da cerveja, todo mundo fala isso, o brasileiro toma muita cerveja, mas isso não quer dizer que está tomando a cerveja boa, né? Não, veja, é delicado esse tema. Você tem pudor em dizer, não sei que termo você vai usar. É delicado, veja bem, quando a gente fala de mainstream, de cerveja de grandes massas, eles são, qual é a diferença realmente de uma grande fábrica para uma cervejaria artesanal? A diferença está no banco, por exemplo. Numa grande fábrica, existem investidores que, por sua vez, estão colocando dinheiro para se receber um resultado no final de um determinado ano qualquer. Esse resultado tem que refletir aos números que eles estão buscando.
De modo que o cervejeiro mestre lá dentro dessa fábrica é obrigado a apresentar os resultados junto com toda a sua equipe, pesquisa de market share, etc. Então esse banco, por sua vez, diz, se não conseguir no final desse ano o resultado que eu estou buscando, eu vou colocar nos minérios, no petróleo, na indústria farmacêutica, na indústria do que for, de modo que o banco está buscando riqueza em cima desse produto que é um commodity. Quando a gente fala de cerveja artesanal, a gente fala de artesanal. E a palavra artesanal vem de um artista, o artífice. Então, por trás dessa pequena cervejaria, seja ela até inclusive grande, existe um artífice. É ele que certifica, ele que homologa, ele que qualifica, ele que testa, ele que aprova. E o que é uma visão artista? A gente tem que entender que a visão artística, diferentemente da visão de um banco, é, por exemplo, o Beethoven quando toca uma música, o que é aquilo lá? Uma pintura de Paul Gauguin, uma pintura de Rembrandt. Por cerveja, né? Já então, de modo, Beethoven de modo que, quando você escuta uma música de Beethoven, é a visão daquele compositor, naquele momento, o que ele sentia. É a visão daquele pintor, aquela pintura, quando você se emociona, quando você olha, você ri. É a visão artista daquele pintor. É a mesma coisa fazer uma cerveja. Então, quando a gente está trabalhando uma cerveja artesanal, a gente está colocando a nossa visão artística de como a gente imagina como que é o mundo, como é que eu percebo que a cerveja deve ser, por que ela tem mais lúpulo, por que ela é mais alcoólica, por que ela é mais suave. Então, essa é a visão desse artista, esse artífice. Então, a diferença está entre uma grande fábrica e uma cervejaria artesanal, que necessariamente não precisa ser pequena. Você tem exemplos nos Estados Unidos, como Sierra Nevada, que é uma cervejaria artesanal, onde tem o Ken Grossman, que é do tamanho de uma grande fábrica. Mas existe o artífice presente. Mas como que eles conseguem fazer todo mundo gostar? Porque o brasileiro ama. Veja, quando a gente tem o privilégio de conhecer um prato de comida bem elaborado, onde tem um chefe de cozinha realmente com conceito que ele está criando, a visão artística daquela comida dele, e a gente diz, poxa, que prato delicioso e tal. Então, a gente aprendeu a explorar um pouco mais as nossas células gustativas, de modo que a gente está percebendo culturalmente aquele alimento. Então, quando a gente fala da cerveja, por que a cerveja ela se comporta mais gostosa em relação às demais? Bem, as demais, ela é bem feita, com qualidade, as grandes fábricas têm os melhores equipamentos, os melhores mestres cervejeiros. Então não está em jogo se é melhor qualidade ou menor qualidade. Não, tem que respeitar, porque realmente eles têm altíssima qualidade para fazer uma cerveja. Mas ela é mais suave? Só que é uma cerveja que tem diferença? menor índice de rejeição. Tá. Então, o que é um menor índice de rejeição? É uma cerveja que não pode impor rejeição, porque tem que vender. Sim. Então, na hora que a gente senta numa mesa com 30 pessoas e abre uma cerveja de mainstream, o que acontece? Acontece que a gente, eu gostei. Bom não é, ruim também não é. Então, ela serve para o propósito dela, que é vender, refrescar e tomar naquele momento e se divertir. Mas quando a gente fala de uma cerveja artesanal que é mais elaborada, que vamos dizer assim, que tem mais sabor, mais aromas, tem um amargor mais presente, um teor alcoólico mais evidente, uma coloração diferenciada, vai centeio, vai trigo, vai aveia, você começa a perceber a grande riqueza que é você poder harmonizar essa cerveja artesanal com um prato de comida. É aí que vocês entram com aquele lema Isso. de beber menos e beber melhor. Exato. É que, na verdade, a gente percebeu que no Brasil, nos últimos 80 anos, a gente viveu uma escravidão cervejeira muito grande. Infelizmente, foram 80 anos sendo um portfólio monocromático de cerveja, de modo que a cerveja é tratada como um commodity, é vendido como frete e não como produto, é logística que a gente está negociando. E quando a gente fala de cerveja artesanal, a gente pode perceber os aromas. Então, você me perguntou, como é que uma pessoa consegue identificar e se apaixonar realmente por um produto artesanal? Isso no próximo bloco. Porque é mais gostosa. Mas então você vai explicar detalhes no próximo bloco. O que vocês observam quando a gente fala no aroma, na coloração da cerveja, enfim, tem uma série de detalhes curiosos aí que você já vai saber. Nós vamos para o intervalo e já voltamos.